Trilhas da Democracia dá continuidade à série de programas sobre liberdade de expressão, comunicação e luta por hegemonia em tempos de intolerância e fake news. A nossa entrevistada de hoje é a professora emérita da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Raquel Paiva. Professora Raquel, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse nosso espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, professora. Marco, muito obrigada pelo convite. Recebi com muita alegria e é uma honra estar aqui e poder falar desse tema, um tema tão candente, né? Tão importante e a cada dia tão, como é que eu vou dizer, tão confuso, né? Tão melindrado, tão difícil de abordagem, né? Hoje mesmo eu estava vendo no New York Times, tem uma matéria, um artigo muito interessante sobre liberdade de expressão, né? E aí a gente fala assim, o que é a liberdade de expressão para a gente que vem de um outro momento, né? Quando a gente tinha essa pauta como uma pauta de briga, de luta, e o que virou hoje a liberdade de expressão, né? O free speech. O que é isso hoje? Então, eu agradeço muito o seu convite, acho que é uma temática que está na pauta do dia, né? E que eu acho importante a gente pontuar alguns aspectos, né? Sobre esse tema. Raquel, eu gostaria de começar, seria a primeira parte dessa nossa conversa, dessa tua entrevista, tratando de um tema que deve muito às tuas reflexões, que é o tema da comunicação comunitária. Falar de comunicação comunitária sem citar o teu nome, sem citar as tuas obras, é uma heresia. Né? E a pergunta que eu te faria é o que se mantém e o que foi superado nos questionamentos que você fez sobre as possibilidades de reação social a um mundo globalizado, que, na verdade, vai atravessar o teu livro lançado em 1998, de título Espírito Comum, que você retoma uma década depois, né, em 2017, em Um Retorno da Comunidade, que já representa uma reavaliação, como eu disse, da discussão que você faz em 1998. Então, a pergunta é essa: o que se mantém e o que foi superado nas discussões que você lançou, refletiu acerca da comunicação comunitária? Por favor, Raquel. Nossa, é muito difícil essa pergunta, né? Eu vou tentar responder. Mas antes, Marco, eu acho que seria importante a gente pensar que a gente hoje, nós, né, nesse mundo, nós estamos vivendo um mundo inimaginável. Então, se era possível, e sobre vários aspectos, né? Que a gente vai conversando ao longo desse nosso bate-papo. Mas eu poderia eleger vários tópicos, né? A questão econômica, a questão política, a questão dos direitos civis. Eu acho que se eu conseguir fazer uma avaliação e refazer alguns tópicos 10 anos depois do Espírito Comum, eu acho que hoje eu tenho que reavaliar praticamente tudo, né? Porque, como eu disse, é um mundo completamente diferente. Mas eu acho que tem algumas características, alguns elementos que eles continuam fundantes. Um deles é o aspecto da superação, né, da superação humana, né, da superação do estado político, de uma situação em que nós chegamos,
que era inimaginável, né? Então, eu fazia uma avaliação 10 anos depois do livro, num cenário muito positivo, no sentido de perspectiva mesmo, né? Perspectiva climática, ecológica, a gente tinha uma visão de que poderia intervir no sistema, né? Que a gente não continuaria numa progressão como continuamos, geométrica, de abuso com o nosso planeta, né? E quando eu digo abuso com o nosso planeta, é abuso também entre os seres humanos, entre as pessoas, né? Então, eu acho que eu poderia acrescentar, enfatizar o aspecto dessa refundação do humano como um aspecto importante naqueles dois momentos, né? A questão da solidariedade, de uma crença de que juntos poderíamos construir alguma coisa, um horizonte, né, melhor, né? Eu acho que essa era uma ideia básica e essa ideia continua até hoje. Então, por mais que eu tenha uma visão, não uma visão, que eu tenha um reconhecimento da catástrofe na qual nós vivemos, eu acho que eu consigo vislumbrar aspectos muito positivos, e inclusive, esse tem sido desde 2020 o meu projeto de pesquisa, né? Desde daquele fatídico março de 2 anos atrás. Então, essa perspectiva, ela continua, né? Só que eu acho que se rever também esses dois pensamentos, essas duas propostas, significa também dizer que se estamos diante desse horizonte que hoje com o qual nos deparamos, que obviamente nós cavamos esse, né, como diz o samba popular, nós chegamos aqui porque quisemos né, de alguma maneira propiciamos o surgimento dessa estrutura que está aqui, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu acho que para rever isso, a gente tem que rever também aspectos da nossa situação atual. Então, eu reputo que um dos grandes ganhos que a gente teve, né, e que eu acho que nenhuma desses meus 2 livros, eles davam conta, que é o aspecto nosso que nós estamos aqui agora, que é dessa vida online, né, das redes, e eu acho que esse aspecto, ele tem um lado, como tudo na vida, né, tem um lado bem ruim, né, que é o que a gente está vendo aí, e que a sociedade civil não está ainda sabendo lidar com ele, mas tem um aspecto positivo. Eu vou te mostrar que tem. Então, eu acho que esse lado, eu não sou uma pessoa negativista com relação ao lugar das mídias sociais. Não sou. Reconheço o dano que elas produzem, né? Mas eu acho que eu tenho exemplos para te demonstrar, no que tange a questão da comunicação comunitária, que elas têm um lugar muito positivo. E eu acho que, por exemplo, se a gente falar de comunicação comunitária, na época do livro, na época do Espírito Comum, que a gente faz uma reflexão, depois com a questão das rádios comunitárias, que nunca avançou nesse país, né? Nunca. Então, eu tenho que reconhecer que com as mídias sociais, essa comunicação comunitária, ela avançou, Tem de tudo nesse rio aí, tem de tudo, né? Como lá o Rio Doce. Mas tem também um fundo muito positivo, proativo, entendeu? Raquel, se a gente pegasse como referência visões catastrofistas acerca das redes sociais, né? Tanto que é um espaço, como, por exemplo, não estou querendo dizer que o Juliano da Empoli diga isso no seu livro, né? Mas quando você termina de lê-lo, a sensação é muito negativa em relação ao que foi possível fazer, o que está se fazendo
com o uso das redes sociais, né? Entre uma visão desse tipo e a visão otimista do Castells, né, quando do surgimento do Uhum. Facebook, etc., você estaria no meio termo, né, como diz Aristóteles, a virtude está no meio. Dizendo de outra maneira, quando você olha para as análises iniciais do Castells, você percebe que havia muito otimismo, uma dose muito grande de otimismo em relação ao que se transformou, na verdade, as redes sociais, o que se transformaram. Sim, eu acho que o Castells, a Sherry Turkle, vários, né, autores que naquele momento tinham uma visão, olha, né, quase como a concretização do mundo em muitas vozes, né? Eu acho que hoje a gente também tem versões e visões bem catastrofistas. Eu não escolho o caminho do meio, mas eu posso, não é isso, mas eu posso te falar que eu não posso de jeito nenhum deixar de reconhecer que, por exemplo, nesses 2 anos em que estivemos confinados, nós tivemos a possibilidade de uso desse mecanismo de uma maneira muito mais produtiva, proativa, do que nos 2 anos anteriores, quando tivemos, a partir desse maquinário todo, a eleição, né, o império, né? Elegemos um império, não só no Brasil, mas de figuras muito danosas, né? Que representam um retrocesso. Eu tenho essa visão, não da história como um carro alegre, né? Mas de um retrocesso muito grande, né? De ideias, de tudo. Então, quando a gente fala, quando você me traz esses meus 2 livrinhos, que eu poderia falar, nossa, mas aquilo foi tão lá atrás. Eu gostaria de falar que aquilo foi tão lá atrás, que o mundo mudou muito, parará, parará. Mas o que a gente vê, Marco, o que a gente, tirando o aspecto das redes sociais, que trouxeram outros elementos, né, que a gente vai falar sobre eles, mas que a gente vai ver que eles tornaram esse momento, ele tornou esses 2 livrinhos lá de trás atualíssimos, tanto eles quanto outros, né, daquela época, porque a gente é como se a gente tivesse vindo, né, dentro de um processo histórico e tivéssemos caído morro abaixo. Então, eu acho que toda essa temática, e norteada principalmente pela questão da desigualdade social, né, que também se aprofundou, e do reconhecimento da questão de gênero e de todas as vozes, isso, essa fala, esse pensamento fez erigir essas ordens como essas que o espírito comum trazia. Eu não acho que eu sou do caminho do meio. Eu não sou do caminho do meio. Eu só consigo ver que as redes sociais, sim, elas têm aspectos muito ruins, né? Mas elas têm trazido uma capacidade da gente resolver questões que eram irresolvíveis, como, por exemplo, da comunicação, que a vida inteira, no Brasil, por exemplo, até hoje, os grandes veículos nas mãos das mesmas famílias, uma capitania hereditária sem fim, né? Então, nesse aspecto, eu acho que as redes sociais, elas botaram um novo elemento, né? Nesse... Podemos dar um passo atrás antes de avançar, continuar avançando na discussão das redes sociais, falar das rádios comunitárias, às quais você já fez referência. Havia uma grande expectativa em relação às rádios comunitárias, ao movimento das rádios comunitárias, né? Assim como houve um grande entusiasmo, né, com o movimento cineclubista no Brasil, na resistência à ditadura, né? Você consegue perceber que houve uma reversão de expectativas em relação às rádios comunitárias, ao movimento das rádios comunitárias dentro desse grande movimento da comunicação comunitária? E isso
já trazendo sinais do que aconteceria mais tarde na política em geral no Brasil, como, por exemplo, a entrada em cena de maneira massiva, né, das igrejas neopentecostais. Você consegue perceber que ali já era dado um sinal de como essa disputa se tornaria uma disputa muito grave, né? Já ainda nesse momento do movimento das rádios comunitárias e da expansão das rádios comunitárias. Veja bem, Marco, eu acho que o que eu vou falar pode não ser muito simpático, né? Mas as rádios comunitárias, eu vivi, por conta da idade também, né? Eu vivi vários momentos dessa rádio. E se o momento inicial eu não vivi, porque eu nasci em 1960, mas eu tive muito contato quando eu estudei no CIESPAL com representantes de rádios como da Voz da Selva, né, de El Salvador, ou mesmo a Rádio Santa Maria, uma rádio dominicana, educativa, em Santo Domingo, que, inclusive, eu fui convidada para os 50 anos dela, e eram propostas que realmente vislumbravam um mundo diferente, né? Tinha eu citei dois, né? Mas a Rádio Santa Maria, principalmente, e tantas outras que eu conheci muito de perto e convivi, sempre tiveram um lastro de formação, né? Vamos dizer assim. Formativo, de educação, ainda que não fosse a educação do banco de escola, né? Até que a Rádio Santa Maria fez um bocado disso e ainda faz o EAD. Mas dessa transformação. Quando veio, então a gente tinha uma expectativa muito grande de que tudo se modificasse. Depois eu cobri e vi e participei de várias lideranças do movimento de rádio comunitária sendo presos, suas emissoras, seus equipamentos comprados, quebrados, danificados, saindo algemados das suas casas, né? Então, quando a gente entrou num governo progressista, a gente tinha uma expectativa de que as rádios, as emissoras comunitárias, principalmente, tivessem um papel diferente, né? Tivessem um reconhecimento diferente. E o que a gente viu foi que isso andou, como na música do Lulu Santos, com passos de tartaruga, né? Aquilo realmente não andou. E aí nós caímos nesse precipício que caímos, e nesse momento, então, as rádios comunitárias ficaram ali restritas àquela, toda aquela legislação, as dificuldades de conseguir autarquia, enfim, aquele processo longo que não andava, que não anda, né? E depois já a entrada das rádios pentecostais, transformando, que eu também vi esse momento, né? Uma família proprietária de uma rádio e ganhando dinheiro com aquilo. Quer dizer, não era mais rádio comunitária, né? Pelo menos não era mais aquelas emissoras como a gente pensava lá atrás, né? Eu também vivi, eu esqueci de falar, um momento que eu achava muito importante, que era a da participação da universidade, mas como uma participação temporária, né? Então, e eu formei muita gente nesse sentido, de que o lugar não era nosso, a gente podia estar ali participando, ajudando, mas ensinando, mas que cada comunidade assumisse o seu caminho, né? Eu acho que isso foi muito bacana, né, que a gente fez. Depois a gente vê, então, as rádios comunitárias mesmo, né, que conseguiram a ortoga e tudo, eu não sei te falar hoje, mas eu acho que mesmo o pessoal da CRIAR, da AMARC, que eu tenho contato mais de perto, é um movimento meio parado, né? Porque se defrontou com o mesmo processo que tinha antes
para as concessões das emissoras de TV com um lastro financeiro, econômico, patriarcal, né, patrimonialista que define o Brasil, também indo para a parte legal das rádios comunitárias. Então, nesse sentido, sinceramente, eu acho que as redes sociais fizeram assim, né? Blum, mudaram tudo, né? Porque não se precisa mais. Então, eu conheço inúmeros veículos que estão no Facebook, no Instagram, no Twitter, e são ativos, né? A gente não pode invalidar. A gente tem redes dos povos originários fenomenais, né? Então, eu não sei se a gente pode dizer, não, como a Ibirapena, a gente não pode dizer que tudo é inválido. Eu realmente não acho. E sem essas vozes, o que a gente teria, Marco? Sem essas vozes, o que a gente teria? Aí sim, era pensamento, domínio total do pensamento único, né? E como a gente estava falando desde o início, eu acho que a gente vive um mundo hoje impensável, porque até é difícil para a gente, essa é uma revisão que eu certamente faria se eu fosse refazer o livro, né? Que é a questão do que é verdade, né? As redes sociais contribuem imensamente para isso. O que é verdade? A sensação que eu tenho é que você hoje, esse março, abril de 2022, se encontra muito mais otimista do que em 2017, quando você deu uma entrevista para Raquel Bertol, e nessa entrevista você diz que nós estávamos a um passo da barbárie, né? Eu diria hoje com toda certeza que a Raquel Paiva, que dialoga agora comigo, está muito distante daquela visão muito carregada, muito pessimista, né, de que falava que nós estávamos a um passo da barbárie. Mas eu gostaria de aproveitar, então, essa ocasião para dizer se nós já, na verdade, demos esse passo e voltamos atrás, ou seja, nós entramos na barbárie, que, veja, em 2017 não tinham ocorrido ainda as eleições de 2018, nem o início do governo do atual presidente da República, muito menos a pandemia da Covid-19. Nós fomos à barbárie e começamos a sair dela, né? Ou esse passo não foi dado? Quer dizer, nós não chegamos a entrar na barbárie. A depender da tua resposta, a minha pergunta seria: o que a comunicação fez, o que a comunicação ainda pode fazer, né, para que nós nos distanciemos cada vez mais desse passo de que você falava em 2017 rumo à barbárie? Essa pergunta sua é bem difícil mesmo, hein? E eu realmente não me lembrava dessa entrevista, mas eu me lembro desse espírito né, espírito do tempo, vamos dizer assim, em que eu falei isso, quase que uma profecia também, né? Estou até me achando assim uma mega bruxa, viu? Porque como é que eu disse isso em 2017? Mas veja só, eu acho, no ano passado, no final do ano, dezembro, a UFRJ me pediu, a ECO, né, me pediu para abrir o semestre, esse semestre todo maluco por conta da pandemia. E eu dei o título na minha conferência de metamorfose. Enfim, metamorfose do social para o comum, metamorfose urbana. E o que eu queria dizer com isso, e eu acho, de verdade, Marco, que esse tempo, quando a gente chegou num governo catastrófico mundial, né, que foi o governo Trump, que inaugurou toda essa questão muito rica para a comunicação,
e aí eu vou fazer um parênteses bem curtinho, eu acho que a mídia, que a comunicação foi irresponsável, e veículos bons, hein, com relação ao Trump. Porque eu acho, como foi também com a versão brasileira, com a versão polonesa, com todas elas, porque eu acho que a gente já estava diante de uma situação de comunicação em que não era mais possível usar os mesmos paradigmas que norteavam, que norteiam o jornalismo, por exemplo. Todos têm direito à voz, tarará, ouvir os dois lados, pereré, pororó. Não, a gente já não estava mais nesse momento. Então, quando eu ouvia e assistia diariamente, porque eu estava estudando inglês, porque eu estava num projeto nos BRICS, então eu assistia diariamente a CNN, os veículos americanos. O Trump estava direto na televisão. E eu falei, gente, esse cara vai ganhar. Quando eu falava isso, meus colegas, todos jornalistas, professores, não, Raquel, você está louca. E eu devia ter gravado, que nem o Juruna, entendeu? Porque todos diziam que não ia. E eu dizia, vai. Gente, vocês não estudaram McLuhan? Mas basta estar presente, ele está presente o tempo inteiro. E essa mesma estratégia foi usada em outros veículos, em outros mundos, em outros lugares do mundo, por todos os veículos, e deu no que deu. Então, eu acho que o jornalismo, e aí eu estou fazendo minha culpa também, como jornalista, como professora, né? Eu acho que a gente tinha que ter aprendido, tinha que ter visto que não é possível lidar com o mesmo ideário que a gente lidava. Então, quando a gente cai nisso, que a gente entra na barbárie, que eu acho que a gente entra na barbárie, entra com uma exacerbação do capitalismo, entra com um desleixo, um descuido com o outro, um ódio latente, um desejo de morte do outro. Eu acho que isso veio. As cidades, uma gentrificação absurda, todas elas, né? Todas elas. Então, eu acho que a gente entrou. Mas eu acho, Marco, que esse momento da pandemia, por isso que eu fiquei muito triste com essa guerra, né? Porque eu acho que quando a gente entra na pandemia e o mundo inteiro se encasula, né? Eu acho que a gente teve um momento de espanto, né? Impensável, para a gente, impensável. Como que aquilo podia estar acontecendo? Acho que a gente teve um momento de introspecção que eu espero, né? Que ainda espero, quando a gente passar essa onda de opa, voltamos até mesmo na nossa área. O que a gente está vendo agora? Se a gente fazia um monte de reunião online e dava certo, tinha grupo, tinha frequência, de repente a gente rasgou isso tudo e disse, não, agora voltamos totalmente para o presencial. Não é possível, a gente tem que entender que a gente teve um ganho ali. Algumas coisas podem ser online, outras presencialmente. Mas a gente não consegue avançar nisso. Então, eu acho que quando passar esse momento, eu ainda aposto, te juro, aposto, e aí eu vou responder agora para você com dados efetivos. A gente, no Brasil, principalmente, a gente só saiu dessa pandemia, saiu com esse número alto por causa do governo, mas a gente poderia ter saído com um número maior ainda se não fossem os coletivos, os grupos solidários usando as redes sociais que as favelas implementaram. Teria sido muito pior. Esse é o meu projeto. E eu vejo que esse foi um lado positivo das redes sociais, entendeu? Esses grupos ainda estão aí. Eles flutuaram de acordo com a flutuação do vírus. E agora eles estão trabalhando concentrados em quê? Na fome. Nós voltamos lá em Josué de Castro. Então, o que eu acho? O ano passado eu participei, fiz vários eventos de Paulo Freire, sobre o centenário de Paulo Freire. Me deu muito orgulho. Dei um curso no mestrado e no doutorado sobre Paulo Freire. Esse ano, eu estou organizando na UERJ, onde eu também sou professora visitante, pesquisadora visitante, por esses anos da pandemia, né?
eu estou organizando um ano do centenário do Darcy Ribeiro. Esses dois eventos me enchem de otimismo, porque eu acho que revisitá-los, eu acho que eles podem nos trazer caminhos para seguir, entendeu? Caminhos de luta. Isso que a gente está vendo aqui hoje, só um Darcy Ribeiro mesmo, com aquela, né, bravata toda, para poder falar sem meias palavras. A gente não pode ter meias palavras. Isso que a gente está vendo agora volto a dizer, a gente ainda não saiu da barbárie, mas a gente está num caminho. Está num caminho. Eu sou muito positiva. Quantos anos que a gente mata índio, tira a terra de índio? Um dia desse eu vi, meu Deus, eu vi uma palestra fenomenal de uma professora da USP, graças ao online, né, volto a dizer, e ela demonstrando o quanto a legislação brasileira é cruel, ano a ano, desde a década de 50. Então, hoje a gente vê os povos originários podendo falar, estando presente, brigando, como fizeram no marco agora. Eu acredito que a gente tenha revertido esse cenário de catástrofe. Eu acredito. Raquel, a gente está na reta final da entrevista, mas eu gostaria de insistir no pessimismo, porque, na verdade, quando eu escuto uma pessoa como você, com essa dose de esperança, que é uma esperança freiriana, que é a esperança de Darcy Ribeiro nas batalhas educacionais, né, de Darcy Ribeiro junto a Brizola, né? Eu sinto uma ponta de inveja, porque eu sou um pessimista empedernido, né? E eu gostaria de tratar do conceito de sociedade incivil, né? que foi lançado por Muniz Sodré, e no prólogo do livro, lançado o ano passado, né? Ele afirma que o conceito foi proposto juntamente a você. E eu gostaria de pedir licença ao Muniz Sodré, né, para fazer a pergunta a você, né? E gostaria de citar um parágrafo, um trecho de um parágrafo que está na página 23 do prólogo, né, que diz o seguinte, abre aspas, o panorama do incivilismo, depois de um apóstolo, ajusta-se aos macrodispositivos normativos dos novos modos de gestão da riqueza, ou seja, a política conservadora e neoliberal que rejeita as ideologias de bem-estar da social-democracia. O ativismo direto do capital, conhecido como neoliberalismo, é incivil. Igualmente, a publicização de informações e de discursos como mera publicação, sem a mediação política, sem a síntese social, que convertem dialeticamente o privado e o público. A minha pergunta, Raquel, é a seguinte, você consegue, e eu imagino qual seja a resposta, mas gostaria que você ratificasse, né? Você consegue observar um outro tipo de panorama democrático, civil, de resgate da sociedade civil e de resgate, né, da sociedade civil nos termos de Gramsci, de uma disputa, de uma luta por ideias que seja feita fora do âmbito do uso massivo de fake news? Você consegue perceber a possibilidade, da mesma maneira como você disse, que nós fomos à barbárie e podemos estamos retornando dela. Podemos. É possível dizer que da sociedade civil pode se retornar vivo e com saúde, né, para as disputas em torno daquilo que Gramsci definiu como sociedade civil, como um espaço de disputa, de batalha por ideias?
Olha, Marco, eu acho, em primeiro lugar, né? Eu acho que valeria a pena você trazer o Muniz e ele próprio dar a resposta dele, né? Que eu acho que vai mais nessa linha que você está dizendo, de uma certa, não vou dizer pessimismo, né? Mas eu acho importante também falar que o Muniz escreveu esse livro quando ele se confrontou realmente com a morte, né? Depois de 40 e tantos dias de CTI. Então, ele já vinha escrevendo e ele escreveu, acho que mentalmente, quando não estava em Nárnia, né? Dopado com aquela situação toda. Mas eu acho quando a gente pensou nesse tema e foi num artigo até nós fizemos, foi publicado no Rio Grande do Sul, pela PUC do Rio Grande do Sul, a gente estava trabalhando com essa ideia de civil a partir de Gramsci, né? E eu acho que, por mais que eu reconheça que nós vivemos esse quase, né, esse momento em que a gente praticamente perde esses lastros de civilidade, né, com eu acho que a gente tem um momento de luta hoje, né? Pode também não ser generalizado, mas ainda que comece de uma maneira restrita, né? Aqueles que conseguem ver primeiro, infelizmente, esse é o lugar dos que vêm primeiro, né? Vem antes por uma série de questões, vem antes porque se dedicam a pensar, né? A interpretar o real. Eu acho que a gente, usando ainda Gramsci, eu acho que a gente está vivendo um momento em que essa estrutura velha, anacrônica e arcaica, né, que vai desde do patriarcalismo a essa exploração da natureza, né, sem limites, eu acho que a gente, desde esse momento, mas a gente pode pensar também, como Gramsci pensou, que o novo ainda vai vir, né? Esse novo, onde a gente possa ser capaz de superar esse momento em que a gente está quase nele, com bastante concretude de retorno até a Guerra Fria mesmo, né? Guerra Quente e Guerra Fria, né? Então, eu não sei se é porque eu trabalhei no ano passado inteiro com Paulo Freire, estou trabalhando com Darcy Ribeiro, eu realmente, e vendo toda essa questão dos povos originários, né? Davi Copenau com a queda do céu, e vendo a questão do antropoceno, vendo Eliane Brum, né? De tantos outros autores, o Ailton Krenak, eu não sei, mas eu acho que talvez por isso mesmo, eu espero que essa sociedade em civil com a qual eu me deparo cotidianamente, né? Isso é importante a gente falar, com a qual eu me deparo cotidianamente, mas que a gente consiga elementos para sair dela. Eu só acho um viés onde eu acho que a gente pode realmente botar tudo a perder, que é a questão climática, né? Eu acho que esse é o ponto de não reversão mesmo, né? Mas eu ainda acredito que a gente possa sair dessa sociedade incivil e fazer um resgate do civilismo. Raquel Paiva, professora emérita da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Raquel, foi um prazer recebê-la nesse Trilhas da Democracia, nessa série que procura dar uma pequeníssima cota de contribuição aos debates sobre liberdade de expressão, comunicação, luta por hegemonia nesses tempos tão bicudos, né? Tão sombrios, né? E você falou, eu gostaria de encerrar esse programa, né? Nesse exato momento cai muita chuva aqui de onde eu gravo, na cidade do Recife, e hoje, nesse dia em que nós gravamos esse programa, voltou a chover forte na cidade de Petrópolis,
e não é possível vincular a tragédia de Petrópolis, assim como a tragédia de Nova Friburgo, anterior a essa, aquilo que o ser humano fez com a natureza, com a mãe Terra, né? Seja através dos mecanismos de, de usurpação da Mãe Terra, seja através dos mecanismos sociais, né, de desrespeito às formas de construção naquelas terras tão lindas que são as terras da Serra do Rio de Janeiro. Então, gostaria, você que se encontra no Rio de Janeiro, de encerrar esse programa lembrando as vítimas dessas catástrofes naturais e humanas ocorridas na Serra do Rio de Janeiro. Por favor, Raquel, para as suas últimas palavras. Muito obrigada por me convidar para vir aqui. Eu achei muito bom você lembrar dessa catástrofe humana, né, de Petrópolis recente, a mais recente, mas a gente teve há alguns anos do Morro do Bumba, em Niterói, enfim. E aí a gente não pode esquecer das mineradoras em Minas Gerais, né, que sempre foi, desde menina, aquilo sempre foi alguma coisa que me lacerava o corpo, entendeu? E eu acho que todas essas ações terríveis, né? Todas essas ações fruto desse extrativismo que sempre marcou a história do Brasil. Eu acho que hoje, como eles se tornaram tão visíveis, eu realmente não tenho nenhum dado para dizer para você, olha como estamos mudando, não tenho, entendeu? Lamentavelmente, é como eu disse, eu acho que esse é o ponto em que, se não conseguirmos reverter a questão climática, se não formos capazes minimamente de recolher o nosso lixo, né, de dar um tratamento para o lixo adequado, realmente, então, é a barbárie de verdade, entendeu? Eu acho que... Então, foi muito bom você lembrar disso, mas eu também queria lembrar o quanto tem de humano na ajuda às vítimas, né, ainda hoje. Então, vamos ver se as pessoas acordam para uma questão que é delas, é do comportamento cotidiano de todos nós, né? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Não sou uma poliana, mas eu tenho esperança. Eu poderia dizer que eu sou mais freiriana do que poliana. Muito obrigado, Raquel. E o Muito Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.